Vamos para a entrevista coletiva com o técnico Leston Júnior após a partida contra o Floresta. Pergunta do Wellington Araújo, da Rádio Clube. Leston, você trabalhou o time com Marcos Martins e com Matheus Anderson. Quando você ficou sabendo que não poderia usá-los e a ausência deles atrapalhou? Boa noite, Wellington. É uma pena a entrevista não estar sendo presencial para que eu não pudesse te dar a oportunidade de fazer outra pergunta, porque é uma questão que eu não me sinto confortável para falar sobre. É uma questão que diz respeito à parte diretiva do clube, né? Então, infelizmente, eu te peço desculpa, mas é um assunto que eu gostaria de não me pronunciar sobre. Pergunta do Gilson Fernandes, da Rádio Guarani. Olá, Leston. O que falar para a torcida coral que veio em bom número apoiar o time e volta para casa decepcionada? Assim, não dá você não tem o que dizer para a torcida, porque o torcedor ele fez aquilo que talvez em nenhum clube no Brasil qualquer torcida fizesse. A torcida viu no número que veio, num jogo pós-pandemia, um jogo 9h30 da noite, na arena, que a gente sabe das dificuldades do translado, né, e apoiar o time 90 minutos da forma que apoiou, né, eu particularmente não tenho o que dizer para a torcida, a não ser agradecer e dizer que esse sentimento do torcedor é o meu sentimento, porque essa classificação ela era importante em todos os aspectos, no aspecto financeiro, no aspecto competitivo, mas fundamentalmente era importante para dar ao torcedor um alento, para dar ao torcedor um conforto mínimo, né, após a temporada ruim que o clube teve. Então, infelizmente, o torcedor hoje está chateado mais uma vez, com muita razão, e eu preciso mais uma vez registrar assim, um agradecimento ao torcedor, não só o presente aqui, porque obviamente o número era reduzido e obviamente que muita gente gostaria de ter vindo no jogo, mas a toda a torcida tricolor, aqui vai uma fala assim, de um sentimento muito grande, né, pela não passagem de fase para a sequência da pré-copa do Nordeste. Pergunta do Ricardo Luiz, da Rádio CBN. Boa noite, Leston. O time apresentou um bom nível de organização ofensiva, criou oportunidades. É bem verdade que desperdiçou várias, mas a defesa pareceu um pouco vulnerável, opinião dele. Esse é o principal problema do time, ao seu ver? Assim, é difícil você fazer uma análise de um jogo depois que você perdeu, da forma que a gente perdeu 3 vezes na frente, e criando possibilidades para fazer mais gols. Mas o desequilíbrio é algo que ficou latente em vários momentos. E o desequilíbrio, ora emocional, ocasionava desequilíbrio tático. É só ver os momentos em que a gente sofreu os gols, eram momentos que a gente estava sempre melhor no jogo. A gente não estava somente na frente do placar, mas estava também melhor no jogo do que o adversário. E aí daqui a pouco, 30 segundos, 1 minuto de desequilíbrio, acarretavam um lance agudo do Floresta e foram onde eles construíram os 3 gols. Então o desequilíbrio ele é consequência de um emocional realmente assim muito aflorado, né, e o que acarretou em erros táticos, obviamente, que comprometeram de forma potencializada o resultado final do jogo. Pergunta do Fábio Mendes, da TV Tribuna. Boa noite, Leston. O Santa Cruz perdeu uma classificação após estar 3 vezes em vantagem. Você atribui essa incapacidade de segurar o resultado a fatores técnicos, táticos ou emocionais? Somatória de fatores potencializado pela questão emocional. O futebol não tem fator único para nada, nem para vitórias, nem para derrotas, nem para conquistas e nem para insucesso. É uma somatória de fatores. E o fato da gente ter saído 3 vezes na frente do placar e ter sofrido o gol, como eu disse na resposta anterior, em momentos que a gente estava melhor no jogo, ela é latente que a questão emocional, a gente não conseguiu ter controle emocional que nos dava a condição de, naquele momento, ser uma equipe mais organizada defensivamente, uma equipe que proporcionasse menos espaço ao adversário, porque naquele momento quem tinha que ceder mais espaço para a gente era o Floresta, e a gente acabou cometendo muitos erros. E num jogo de futebol, num jogo eliminatório, onde em 90 minutos você define uma classificação,
a quantidade de erros que nós cometemos, mesmo você tendo um volume ofensivo muito alto, acaba comprometendo o resultado. Pergunta do João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. Leston, boa noite. Que ponto você vai atacar de forma mais urgente no elenco para recuperar o time depois de mais uma decepção? Boa noite, João. Veja bem, agora a gente precisa pensar a médio prazo, né? Eu cheguei com 18 dias para pensar a curto prazo, para tentar fazer com que 22 jogadores que nós tínhamos remanescentes da Série C se tornasse uma equipe minimamente organizada, que pudesse fazer um jogo hoje em condição de passar de fase, para que você pudesse ganhar mais 2 semanas de trabalho, para te tentar melhorar outros aspectos, para você tentar passar a fase de grupo da competição. À medida que isso não aconteceu, agora o clube precisa pensar a médio prazo, e pensar a médio prazo significa ter uma atenção muito grande em montagem. Esse, para mim, é o pilar de um trabalho de futebol. Montagem. Você precisa ter equilíbrio não só na montagem, mas principalmente equilíbrio nas tomadas de decisão, né, para que você diminua a margem de erro. O futebol ele não permite muito erro, porque o nível é muito próximo, indiferente de camisa, indiferente de tradição de clube. Os jogos, é só a gente observar todos os jogos em todas as divisões do país, é muito próximo uma equipe da outra. E aí, às vezes, o desequilíbrio numa montagem, o desequilíbrio numa tomada de decisão estratégica, ela dificulta, às vezes, o processo. Então, o que o clube precisa atacar de imediato é isso, é conseguir gerar um planejamento mais estável que permita ao clube ter uma temporada de 2022 bem melhor do que foi 2021. Para a gente fechar, a pergunta do Leonardo Boris, da Rádio Transamérica. Professor, e agora? Boa noite, Boris. Bom, e agora eu não vim para cá para fazer um jogo, né? Porque se fosse para fazer um jogo, eu não viria. Eu vim para cá porque, como eu disse na minha chegada, eu vim para cá porque eu tive uma passagem aqui, fui muito bem recebido pelo torcedor, né? E quando recebi o telefonema para vir para cá, eu me sentia na obrigação de aceitar o desafio, porque essa torcida merece, por tudo aquilo que eu tive aqui em 2019 por parte dela. Então eu vim aqui para, juntamente com as pessoas que fazem o clube, buscar a retomada do clube em 2022, fazer com que o clube bata o pé na Série D e volte imediatamente. Então agora planejar 2022 com inteligência, com sabedoria, com tomadas de decisão estratégicas que permita ao clube uma temporada sólida esportivamente falando.